E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, parece que a questão do Daniel está longe de acabar. Alexandre de Moraes, que já havia aberto um inquérito para investigar as mensagens no celular do Daniel, agora abriu mais um inquérito contra o Daniel, para ver, averiguar suas condutas quando foi preso, porque o Daniel não quis usar máscara e algumas outras coisas. Vou mostrar para vocês. Tem uma coisa até interessante também para falar do Alexandre de Moraes. Parece que ele foi promovido dentro do STF, vocês vão entender. Ainda falando em inquérito, a grande mídia aí, o Globo, vem tentando colocar mais pilha na situação, porque parece que o inquérito dos atos antidemocráticos foi revivido. Trouxe os nomes aí de algumas pessoas que estão nesse inquérito e podem estar envolvidas com o Daniel, a gente também vai estar comentando sobre isso. Tem várias coisas para comentar e também, tem uma parte bem interessante, mas bem interessante, talvez uma das partes mais importantes que eu quero comentar com vocês hoje, que é um vídeo, na verdade é um áudio, tá rolando nas redes, do Marco Aurélio de Mello, ministro. Ele foi entrevistado pela Rádio Gaúcha e ele trata o jornalista assim de uma forma, no mínimo assustadora. No mínimo assustadora. Vou estar mostrando para vocês vão entender tudo que está acontecendo. Não vamos só falar sobre o Daniel hoje, vocês viram aí um assunto que também já dominou todas as redes, é a questão de Bolsonaro e a Petrobras. Bolsonaro de humor, Bolsonaro quer controlar os preços, Bolsonaro isso, aquilo, outro. Vou mostrar aqui para vocês o outro lado, não é um assunto simples, vocês vão poder fazer o seu juízo de valor, ver se o que a mídia está falando realmente faz sentido, ou talvez, exista outro lado e nosso presidente não seja a pior pessoa do mundo, como a mídia sempre quer vender. Também vou falar um pouco de pandemia. A cidade de Araraquara colocou possivelmente o lockdown mais tenebroso da história do Brasil. Nem carros podem circular, ônibus e transporte público como um todo, inclusive fecharam supermercados. O negócio tá ficando bem complicado, tem mais umas coisinhas pra gente falar, não tô lembrando agora. Voltando aqui um pouco ao quadro normal, mas vamos começar sobre a questão do Daniel. Saiu uma matéria aqui na Isto É, dia 20, exatamente ontem, matéria de ontem. Acusado de guardar 20 mil papelotes de farinha de trigo, que esse pessoal gosta de cheirar pra ficar biruta. Max do PCC é liberado após 24 horas de prisão. Tô dizendo isso aqui porque a Fernanda Salles colocou essa matéria só para você ver, como são as coisas. Esse cara, com tudo isso daí, 20 mil papelotes, foi solto em 24 horas. Em menos de 24 horas. Já o Daniel, Bom, o Daniel atacou a Constituição. No dia de ontem também, o Carlos Bolsonaro ele fez um comentário falando que em meados de junho de 2020, ele fez uma interpelação judicial a um deputado do PSOL para que respondesse mais uma vez acusações absurdas, incitações e inverdades. No dia 1º de julho de 2020, foi arquivada sob a justificativa de imunidade parlamentar. Sabe? É o mesmo peso, mas duas medidas diferentes. É o que eu sempre falo. O deputado bolsonarista, é diferente do deputado do PSOL. Inclusive os deputados da base, realmente bolsonaristas, estão fazendo assim uma ação, vou mostrar aqui para vocês. Aparentemente não é algo ruim, tenta ser boa, não sei se vai prosperar. No mundo ideal seria fantástico se fosse à frente, que vocês vejam o que vão fazer. A ideia é boa, se funcionar a ideia é boa. E olha só, isso aqui é interessante para ver, A Jovem Pan, um texto aqui do Adriles, foi um editorial opinativo, nem vou entrar no texto, só achei a matéria em si. STF virou Supremo Tribunal Inquisitorial, com 11 ministros que são um perigo para a democracia. Matéria lá do Adriles. O interessante, porque eu achei isso aqui interessante, o cenário que vem se desenhando, vocês conseguem ver como a Jovem Pan vem sendo um grupo de mídia que vem crescendo a audiência, porque eles perceberam que se você faz mais jornalismo do que você milita, sabe? Se você está mais preocupado, às vezes, com a verdade dos fatos do que com militar por uma causa, a tendência é que você consiga mais e mais audiência. Então, espero aí que talvez isso sirva de inspiração para outros grupos de mídia. E aí, o outro lado da moeda começar a ser levado para mais e mais brasileiros. Você vê, eles vêm crescendo. Você não vê esse tipo de... Isso daqui na Globo, esquece, Chance nenhuma. Mas até você vê algumas outras emissoras, não é tão comum você ver, uma matéria assim. Olha lá, o Adriles, tudo uma coisa, mas a Jovem Pan veio dando uma guinada no último ano, Veio dando, tá surfando aí, a audiência tá subindo a cada dia. Aprenderam. E olha só,
Nem vou passar o vídeo aqui também, mas também vale a pena comentar, só para você ver, né? A diferença entre dois grupos de mídia. Enquanto a Jovem Pan vem ganhando audiência, a Rede Globo vem perdendo. Também não é para menos. A jornalista, eu tirei o print aqui porque o áudio estava muito baixo, mas tem um closed caption, né? As legendas. Ela fala que o Daniel atacou a Constituição. Onde o Daniel atacou a Constituição? Ainda que o discurso dele tenha sido acalorado, passado do ponto, ele mesmo pediu desculpas, atacou a Constituição? É realmente assim a distorção completa da realidade. A Globo só sabe fazer isso. E aí vocês veem. O Clube Militar, eles soltaram a nota. Eu não mostrei para vocês, mas soltou, tem lá uma coisa. Eles fazem alguns questionamentos pro STF. Questionamentos numa boa, falou nada demais. Faltou com respeito, não xingou, não fez nada. Só alguns questionamentos. Agora, o Aloysio Mercadante, segundo o Silvio Navarro, fala o seguinte, ó. Pendurado num cabide de emprego de quem não trabalha, ressurge o Aloysio Mercadante. Arrumou salário nessas fundações do PT, mas leiam para saber como o buraco podia ser ainda mais fundo. Deixa eu só fechar aqui, que fez essa lodinha aqui do Telegram. Deixa eu só fechar aqui meu Telegram, WhatsApp acho que também, não, tá aqui pronto. Então tá vendo aí, né? Já tá querendo fazer o quê? Quer agora uma resposta vigorosa à declaração de clube militar. Ué, por que, rapaz? Só porque eles fizeram perguntas ao STF? Não pode nem mais fazer perguntas, não pode nem mais questionar. Gente, parece que não pode mais questionar mesmo. Vocês vão ver a questão do Marco Aurélio de Mello, que é muito complicada, é no mínimo assustador. E aí você vê, o inquérito dos atos antidemocráticos parece que reviveu de vez. O Grupo Globo trouxe aí uma matéria ontem falando que a PGR vê a ligação de Daniel Silveira com o ato antidemocrático. As investigações da PGR e da Polícia Federal sobre o deputado Daniel Silveira detectam relação dele com empresários e blogueiros bolsonaristas e sua atuação para incentivar a realização de um ato no quartel do Exército em Brasília, ocorrido em 19 de abril, marcado por ataques ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. Tudo é ataque para esse pessoal. Tudo é ataque. E aí, qual é a tese que o pessoal quer falar? Vejam só. Devido ao fato que o Daniel conhece as pessoas que estão também no mesmo inquérito, pronto, já é a prova suficiente para falar que está todo mundo errado. Qual é o crime? Eu não sei, mas eles se conhecem. Silveira teve papel de destaque nessa mobilização e fez referências ao fechamento do STF e uma eventual intervenção militar, relata a investigação. Às vésperas do ato, o parlamentar fez alusão à declaração do deputado Eduardo Bolsonaro de que só seria necessário um cabo e um soldado para fechar o STF, e publicou: "Se precisar de um cabo, estou à disposição", acompanhado da frase "fechado com Bolsonaro". Ele também escreveu: "Já passou da hora de contarmos com as Forças Armadas". Passou. Já vê que querem trazer Bolsonaro para escolher para tudo mais. Agora, sabe o que é interessante? É o seguinte: você não pode reclamar do sistema, né, da tripartição de poderes. Você não pode reclamar. Agora, o Barroso ele pode falar que ele é a favor de remover os poderes do executivo, escrever textos sobre isso, produzir artigos científicos sobre isso, inclusive para Harvard. O Barroso pode fazer isso. Falar até no possível quarto poder. O Barroso pode falar disso à vontade. Agora, se alguém questionar, criticar, aí está tentando contra a democracia. Só quem pode determinar o sistema político vigente no Brasil são esse pessoal. Então, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas muitos anos atrás, lá na década de 90 ainda, teve um plebiscito aí para ver a questão da monarquia. Eu acho que todos aqueles deputados, então, hoje, talvez esse plebiscito nem existiria, né? E todo mundo estaria preso. Que como alguém poderia questionar a tripartição de poderes? Como alguém poderia? Mas o importante é juntar a narrativa. Juntar várias coisas, sem nexo nenhum, joga lá, com apoio da imprensa, para tentar criminalizar todo mundo. Ostentando uma postura mais radical em suas declarações públicas, Silveira manteve contatos com o empresário Otávio Facuri, que participa de instituições de apoio ao conservadorismo e ao governo Bolsonaro, e com o advogado e empresário Luiz Felipe Belmonte, um dos que tentam fundar a Aliança pelo Brasil, partido ao qual Bolsonaro se filiaria. Vejam só, o Otávio está aí há muitos anos participando até da campanha para o presidente, tudo mais, não acharam nada, o TSE arquivou tudo, nunca acharam nada.
Aí ele teve a ideia de criar um instituto conservador, sabe? Porque se a Ilona Zabó pode ter um, se o Felipe Neto também pode ter um instituto, por que as pessoas da direita também não podem ter? Mas aí, instituto conservador, ligado à política, coisa mais comum é um político se aproximar, não, é criminoso. Depois você vê o Belmonte, o Belmonte é um dos caras que estão tentando criar a Aliança pelo Brasil, que seria o partido que, caso ficasse pronto, o Bolsonaro iria e os deputados iriam juntos. Ou seja, o deputado que possivelmente iria para o partido, ele não pode conversar com o cara do partido. Isso é o suficiente para configurar que eles estão tramando algo contra o Brasil. No caso de Belmonte, o próprio Silveira admitiu que tem relação profissional com o empresário, porque ambos possuem um projeto de criação de núcleo para jogos eletrônicos no Brasil. E o Daniel Silveira está em uma dessas comissões que lidam com essa situação. Vejam só. Completamente antidemocrático. Silveira participou ainda da reunião do Instituto Força Brasil, do qual Otávio Facuri é vice-presidente. Ué, ele não vai? Em Brasília, Instituto? Este afirmou ao Globo que conheceu o parlamentar há aproximadamente 2 meses nessa reunião. O Instituto se descreve como União de Patriotas, criado para oferecer subsídios para o fortalecimento dos movimentos ativistas conservadores. Tem alguma coisa demais? A gente fez uma reunião sobre as ações que o Instituto ia fazer e ele foi lá dar a sua opinião. A única coisa que posso falar é que não era uma ação antidemocrática, era um documentário e ele foi dar a opinião dele. A gente trocava esporadicamente mensagens depois desse encontro. Uma das frentes de investigação foi, olha só, o uso de dinheiro público da cota parlamentar de Silveira para a produção e publicação de vídeos em suas redes sociais, nos quais o parlamentar costumava fazer ataques contra as instituições. O Daniel, ele pagava, olha só, agora você vai cair para trás. O mensalão agora vai parecer que foi um nada. R$ 3.500 mensais. Para a empresa de comunicação realizar a edição de vídeos e criar o site, entre outras funções. Vejam só, uma assessoria de marketing por R$ 3.500. Fez o mensalão ficar com inveja, fez o petrolão ficar com inveja. Mas o importante é a narrativa, ainda mais porque a maioria dos brasileiros nem lê a matéria, né? O Globo ainda é só para assinante, não sei que você deu um jeitinho para ler, mas olha só. O importante é manter a narrativa. E aí, olha só. Alexandre de Moraes parece que ele foi promovido no STF, sabe? Não que ele tenha deixado de ser um super-ministro, mas sabe assim, no exército tem um general, 4 estrelas, tem 3, 4 estrelas, ele agora ganhou mais uma estrela. Ganhou mais uma estrela na escadinha lá, ganhou um papel de destaque. O Globo fez a matéria falando que o ataque ao STF reduz atritos entre ministros após crise provocada por votação sobre reeleição no Congresso. E aí fala várias coisas. No dia seguinte, a unanimidade não apenas unificou a voz do STF, mas também fortaleceu o relator como representante do tribunal contra inimigos externos. Ora, e agora quem poderá nos ajudar? Não é o Chapolin, é o Alexandre de Moraes. Ele é o Chapolin Colorado agora do STF. Quando você precisar de ajuda para proteger o STF, ele estará lá. É o representante contra inimigos externos. É brincadeira isso? Antes da votação, Fux também atuou nos bastidores. Pediu aos colegas que dessem votos sucintos e evitassem bate-boca no plenário. Assim ficaria mais claro o clima de harmonia. Todos concordaram. Mas depois o Fux foi para a Folha de São Paulo falar que não, ninguém conversou nada, que ninguém falou nada, não teve nenhum acordo prévio. O Marco Aurélio de Mello falou, eles conversaram. Eles conversaram. E aí a matéria fala sobre as coisas, fala daquele clima de tensão que foi gerado devido ao julgamento, da possibilidade de reeleição do Maia, da Alcolumbre, de algumas outras coisas, e que como tinha ficado o clima de tensão, e como essa situação ajudou a acalmar os ânimos e todo mundo virar amigo de novo. O que, né, infelizmente, viraram amigos. Mas tudo bem. E olha só, apesar do esforço de Fux, o principal articulador da unanimidade foi Alexandre de Moraes. Por circular bem entre os grupos do tribunal, usou como argumento a favor de sua decisão o fato de que ataques tão ríspidos aos ministros não poderiam passar incólume. Não, de jeito nenhum, a gente vai ter que dar um jeito nisso aí. Os integrantes da corte concordaram que uma mera nota de repúdio seria pouco. Ao conseguir unificar a posição do tribunal, Moraes saiu fortalecido e, de quebra, pavimentou uma gestão mais harmoniosa para Fux na condução do tribunal.
Tá vendo, pessoal? Não, ia fazer nota de repúdio, como devia ser, né? Mas não, é muito pouco. A gente quer mais. A gente quer mais. E a gente tem o papel da caneta. Você viu a movimentação política que o STF fez? Vocês estão conseguindo ver? O Globo afirma categoricamente que o STF está fazendo uma movimentação política, conversando, grupinhos. E aí, Moraes, investiga esse jornalista, viu? Tá afirmando muitas coisas de você. Moraes conduz 2 inquéritos polêmicos do STF. Olha, agora é polêmico. Mas você vai entender por que é polêmico. Porque eles não estão falando da direita, estão falando do antagonista. Um sobre as fake news, que apura ataques contra ministros da corte, e outro sobre financiamento e organização de atos antidemocráticos. Em 2019, Alexandre de Moraes foi criticado até mesmo pelos próprios colegas pela forma como relatava das fake news, especialmente quando determinou a retirada do ar de uma reportagem da revista Cruzoé por considerar ofensiva ao colega Dias Toffoli. Por causa disso, com os bolsonaristas, tanto faz. Aí é bom, aí todo mundo bate palma. Aí todo mundo bate palma. E aí, só falando em inquérito, não precisa nem ler a matéria, porque é complicado. É complicado. A Polícia Civil falou que não teve nada, já tinha avisado, tá de boa. Mas ainda assim, o Alexandre de Moraes abre inquérito para investigar se o Daniel Silveira cometeu desacato e outro crime por se recusar a usar máscara. Tá pouco? Não, tá pouco. Já que a gente puniu ele, né, sem motivo, vamos punir ele por mais alguma coisa que talvez também não tenha nem motivo. Vamos dar o recado bem dado. Investigação tem como base o vídeo do deputado no IML, no qual ele ofendeu uma servidora que ele pediu para usar uma máscara como medida de prevenção à Covid. Pronto, agora tudo é o vídeo, tudo está acontecendo. Imunidade parlamentar não existe mais. Não existe mais imunidade parlamentar. Não existe mais, sabe? É inacreditável. Inacreditável. E aí, menos mal, os senadores chamaram, convocaram o glorioso ministro Alexandre de Moraes para prestar alguns esclarecimentos no Senado. O Eduardo Girão diz o seguinte, diante de mais um absurdo do STF, assinamos um requerimento do Roberto Rocha, convocando o ministro Alexandre de Moraes para prestar esclarecimentos ao Senado e dizer qual a linha tênue de liberdade parlamentar. Não podemos nos intimidar. Vamos ver como é que vai ser essa conversa, né? Vamos ver como é que vai ser essa conversa, se vai ser mais acalorada, se o pessoal vai colocar mais pressão no ministro. Sinceramente, eu tenho pra mim que é capaz do Alexandre de Moraes falar, eu não vou não. Se o Alexandre de Moraes falar que ele não vai, será que os senadores vão bater o pé? Ela fala, você vai prestar esclarecimento sim. Será? Não sei, viu? Eu fico assim muito receoso com isso daí, né? O pessoal colocar mais gasolina nesse incêndio. E aí os deputados, eles tiveram a ideia, o pessoal tem até comentado isso aqui comigo uns dias atrás, mas a gente tá vendo, eu tô vendo tanto problema nos últimos dias, assim, tantos avanços do STF, algumas coisas assim, a gente vê que a gente não tem tanto apoio da Câmara, assim, a gente é da direita, os 2 anos assim de experiência, que às vezes eu fico assim, sabe, receoso, sabe, será que realmente se a gente fizer isso, vai dar certo? Ou vai se virar contra a gente mais uma vez? A ideia não é ruim a princípio. Qual é o que o pessoal está pensando? O Jordi veio falar que ele está fazendo uma pesquisa minuciosa, vídeos e postagens sobre todos os deputados do PT, PSOL, PCdoB e demais partidos de esquerda que ofenderam a honra do presidente Bolsonaro e deputados aliados. Levarei tudo ao Conselho de Ética, já que agora será ferro e fogo. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O Márcio Labre, antes de comentar, diz que os que votaram pela prisão de Daniel, mas que também proferiram ataques contra as instituições e o governo na pessoa de Jair Bolsonaro, chamando de versos absurdos, serão denunciados ao Conselho de Ética. Vamos varrer as redes e printar tudo, colaborem. E ele fala o seguinte, pau que dá em Chico, dá em Francisco. A gente sabe que não é assim, sabe? Ah, mas tem que ser assim. Mas não é assim. Eu tô falando pra eles não fazerem? Não. Só não sei se realmente, sabe? É tanto problema que a gente vem tendo. Eu tenho alguns questionamentos, vocês vão entender. Por exemplo, se começar a fazer isso daí, levantar essas pautas, e aí o pessoal começar a entrar numa disputa judicial sem pé nem cabeça, sabe? É o tempo todo ficar, e basicamente você travar a Câmara. Travar as discussões da Câmara, incendiar o clima do Brasil, da política, ficar uma coisa tensa, porque agora tudo vai virar Conselho de Ética.
Tudo vai virar conselho de ética, conselho de ética, conselho de ética. Beleza, o pessoal falou. Aí o pessoal da esquerda, vocês sabem, tem muito político no Brasil que não é de direita. Tá na base do governo. É aquele aliado assim da base. E aí, às vezes, ele precisa do apoio de alguém lá, do PSOL, do PT, qualquer coisa assim no gênero. Aí começa a ter aquelas pressões, aquelas rixas. O clima começa a ficar tenso. Se eu soubesse, se eu tiver a certeza que realmente eles são deputados, e às vezes podem já ter conversado, já ter sondado o termômetro. Se tiver certeza que isso vai à frente, isso vai entrar em votação de verdade, pode ser bem interessante. Mas tô falando a vocês, toda vez que a gente seguiu por esse caminho, no final das contas, meio que deu errado, que eu fico assim, né? Meio complicado. A ideia, em princípio, não é ruim. A ideia, em princípio, não é ruim. É só porque, né? Foram tantas e tantas oportunidades. Você viu lá o Carlos Bolsonaro? Pô, eu entrei com o cara falou isso, isso e isso. Ah, não, ele tem imunidade parlamentar. Sabe? E aí depois eu vejo, por exemplo, entra com isso, tem o julgamento, aí o Conselho de Ética vai ter discussão, aí a mídia vai fazer, obviamente, o contrário. O cara pode ter falado o maior dos absurdos e a mídia vai bater no peito e falar, não, temos que lutar pela Constituição. A Constituição diz que ele tem o direito de falar tudo. E se você tentar falar da questão do Daniel Silveira, eles vão ignorar prontamente, fingindo que Daniel nunca existiu. Vocês acham que o Globo não é cara de pau suficiente para fazer isso? E aí começar a colocar, olha, veja só, Bolsonaro está censurando pessoas. O cara que lê manchete, ele vai ver, ó. A manchete do Daniel é o seguinte: Daniel ataca de forma absurda a democracia, o STF. Na relatoria disso, em vez deles falarem que o deputado do PSOL fala absurdo sobre o governo, não, vai falar o seguinte: o governo e a direita quer censurar a esquerda mais uma vez, como ocorreu na época do regime militar. Então acho que só tem que pensar muito bem como for realizar isso daí. Realizar muito bem, porque tô cansado, sabe, de ver a gente perder. Eu quero parar de perder. Eu tava feliz quando a gente começou a ganhar. E você ainda junta isso daí, essas movimentações, com a questão que a Câmara deve se reunir, já estão falando até para quarta-feira, para se discutir uma possível mudança, sabe, na questão, como eu posso falar, da imunidade parlamentar e a atuação do judiciário em si. Até onde o judiciário pode ir? Até onde, sabe, o parlamentar realmente tem a sua imunidade. E olha só o que a matéria diz. Segundo a CNN, as principais medidas que estão sendo debatidas são o seguinte. Primeiro, proibir que parlamentares sejam presos ou alvo de medidas cautelares por decisões monocráticas de juízes. O Daniel já não seria preso. Mas o artigo, 53, ele já não devia ser preso do mesmo jeito. Mas tudo bem. É só para reforçar. Segundo, audiências de custódia envolvendo parlamentares ocorram dentro do Congresso. Terceiro, regular buscas e apreensões contra parlamentares. Quarto, impedir que vídeos sejam considerados crimes continuados e alvo de prisão em flagrante. Vai com um deputado também da esquerda, sabe? Pegue lá e se defenda, entre aspas. E o cara filmou, fala assim, pô, cara, o cara fez isso daí. Caso de polícia. É bom e não é, tem que ver isso bem visto. Pessoal, óbvio, eles vão discutir tudo isso daí, né? Deve ter algumas regras e tudo. Mas o pessoal vai discutir. Parte das medidas poderão ser incluídas em um projeto de lei ordinário também e até mesmo no regimento interno da Câmara. Os parlamentares escolhidos por Lira trabalham em dois eixos principais. O primeiro, imunidades e prerrogativas. E segundo, garantias processuais. A ideia central é como proteger as imunidades parlamentares e, ao mesmo tempo, punir os eventuais excessos de parlamentares e permitir que o sistema de justiça haja quando o parlamentar for investigado. Quero determinar bem assim, até onde a justiça pode ir. Se isso daqui for à frente, aí vem a questão lá do pessoal bolsonarista. Será que vai? Será que vai ter um choque? Não vai? Espero que o pessoal convença bem. Eu só não quero perder de novo, pessoal. Eu só quero que a justiça seja feita e que o nosso país volte para os trilhos. Porque, cara, foi um absurdo o que fizeram com o Daniel. Foi um absurdo o que fizeram com o Daniel. E aí eu quero falar umas coisas para vocês, né? Olha só. Nesse caso do Daniel, muita gente fala, você reclama tanto do Roberto Jefferson. Saiu a matéria na Folha de São Paulo que, para defender Daniel Silveira, Roberto Jefferson ataca Arthur Lira e diz que ele tem rabo preso com o STF. Gente, faz só um exercício bem rápido. Você viu nos últimos dias
o Lira criticar o Daniel Silveira? Você viu os últimos dias Lira associar o Daniel Silveira ao presidente? Ou você ouviu o Lira falar que o caso Daniel foi um caso isolado? Você viu o Lira falar que o bolsonarismo tem que acabar, que o bolsonarismo é antidemocrático? Como o Maia fazia? Você viu isso? Comparado com o Rodrigo Maia, você viu isso? Ou o cara vem agindo assim de uma forma institucional? Por que o Roberto Jefferson faz questão de incendiar o cenário todo momento? Todo momento. Ele sempre tá aí para criar o caos, para vender soluções. Ele que vai resolver tudo. Ele vai resolver tudo. Bom mesmo é que tava com o Maia. Bom tava com o Maia. As coisas começaram a andar em 3 semanas. Até a questão da Petrobras, ele já entrou no cenário para também acalmar os ânimos do mercado, da imprensa, de tudo. Se fosse Rodrigo Maia, colocou fogo no parquinho ontem. E o Lira veio também para acalmar mais uma vez. Mas o Roberto deve estar tacando de graça. Temo pelo governo Bolsonaro. Esse presidente da Câmara, Arthur Lira, é mais covarde do que o Maia. Ter ido ontem beijar os pés de Fux deu a dimensão de seu caráter. Logo ele que teve uma ordem de prisão negada pela Assembleia de Alagoas, quando deputado estadual. Ele foi juntamente com o Pacheco para falar, cara, ó, tem umas coisas aqui para também discutir da agenda econômica, também discutir das reformas. Não, o presidente da Câmara jamais deveria conversar com o ministro da STF. E ainda que falasse da questão do Daniel, você viu que ele se encontrou com o Bolsonaro, com o Flávio. Viram lá o que podia fazer. Podia ter pintado e bordado se fosse o Maia. E o cara tá quieto. O cara tá quieto. Mas tá lá o Roberto Jefferson colocando pilha. É pra quê? Pra perder o apoio? Pra criar problema? Pra criar desgaste? Aí vem o Leandro Ruschel, o pai do Silence Day. Se lembra daquele final de semana que surgiu a narrativa de Manaus, que o pessoal começou a levantar a ideia de impeachment? E aí na sexta-feira, fala, não podemos falar, não temos que ficar calados. E o pessoal batendo em Bolsonaro. Um dos pais da criança foi esse daqui, ó, Leandro Ruschel. Até me bloqueou. Vem falar, ó, e a extrema imprensa já tratando o réu Lira como o novo primeiro-ministro. Todo defensor do establishment será festejado. Vem cá, gente, foi impressão minha. Quem decidiu que Daniel não teve a sua liberdade retomada foram 364 votos e não a decisão monocrática do presidente da Câmara. O que esse pessoal quer criando caos? O que esse pessoal quer criando caos? Eu vou contar uma história pra vocês de caos. História de bastidor, acho que até já contei uma vez, mas vou contar pra vocês. Que envolve algumas demissões que teve no início de 2019. Mas vejam só, algumas pessoas já se ligaram nisso. A Elisa mesmo diz, ó. Reparem, todas as atitudes do Roberto Jefferson sempre visam atacar o STF e a Câmara quando lhe convém. Cair na pilha desse cara é o fim. Ele só está buscando capital político para os seus. Falar da vida pregressa de parlamentares como se a dele fosse limpa. Ele é o arauto da honestidade. Acabo de contratar uma investigação sobre a vida pregressa dos 360 coveiros do Parlamento Nacional. O Lira e a relatora Magda têm rabo grosso e comprido presos na ratoeira do STF. Publicarei aqui em várias séries o programa Essa é a Sua Vida. Eu não sou contra investigar, não. Não sou contra. Agora, tu quer fazer alguma coisa? Entrega pra polícia. Entrega pra PGR. Sabe? Entrega pra PGR. Entrega pro STF. Vai ficar colocando informação pra quê? O pessoal já sabe. O pessoal já tá com raiva dessa gente. O que é que ele quer? Vocês lembram que o PTB só foi entrar no grupo do Lira faltando menos de 5 dias para as eleições. Mas ele é o maior dos aliados do governo. O maior dos aliados do governo. O Igor também se ligou e fala, ó. Ou o povo entende que o jogo do leão é criar o caos para se vender como a única solução, ou seremos sempre massa de manobra. E a Elisa traz aqui um comparativo, ó. Ele traz aquela postagem que eu mostrei anteriormente, né? Que ele teme pelo governo Bolsonaro, com Lira e tudo mais. E vejam só postagens antigas. 6 de janeiro. Penso que Bolsonaro não deveria se meter na disputa da eleição da Câmara. Baleia Rossi é governista. Eleito não criaria problemas para o presidente. Se Bolsonaro não jogar esse jogo, desmonta toda a articulação de Maia. Baleia não precisaria assumir compromissos à esquerda. Não, Baleia Rossi ele só assumiu porque Bolsonaro entrou na jogada. É culpa de Bolsonaro se Baleia Rossi se uniu à esquerda, o PT. E ele fez várias postagens tentando trazer apoio para o Baleia Rossi. Bolsonaro tá errado.
Todos os presidentes que entraram perderam. Teve um que ele falou o seguinte: Bolsonaro, Dilma tentou aí e o Cunha ganhou, ela foi impeachmentada. Tá ameaçando o Bolsonaro de impeachment. Mas não, ele é o cara que resolve. Ele pelo menos está fazendo alguma coisa. É, criar o caos. Ele está fazendo de uma forma muito boa e muita gente cai. Bom dia para você que acreditou na vitória de Lira para a presidência da Câmara. Agora é trabalhar com união de forças e sem conflitos entre Congresso e Palácio do Planalto. O Brasil tem pressa e já perdeu tempo demais com quem aposta no quanto pior melhor. Olha aí. Aí agora aquele já apoiador do Lira, ó. Bom dia a você para quem acredita na vitória. Surfista. Não. Ele está fazendo alguma coisa. Fazendo o quê, pessoal? O quê? O quê? A questão do Maia só foi votada, que ele bate no peito, que que impediu o Maia ser reeleito, só foi votada porque ele entrou com a DPF. Ele tava com tanto medo de perder que em agosto ele pediu pra ter vista. Pedir de vistas. Ele quer tanto Bolsonaro, o pessoal já falou, entrega o partido pro Bolsonaro. Não. Não. Não vou entregar o partido pro Bolsonaro. Uai. Entrega, cara. E eu falei pra vocês que eu contar a história. Pra vocês verem como às vezes criar o caos não ajuda. Tem pessoas que realmente vocês veem que, cara, é complicado. É complicado. Mas vocês vão entender. Na situação, o caos foi necessário. Mas mesmo o caos sendo necessário, o preço foi alto. E foi o seguinte. Quando o governo Bolsonaro começou, conversando com várias pessoas, hoje em dia, qual foi a visão que o pessoal passou? De onde que as coisas começaram a ficar ruins para a base? A base, eu digo assim, as redes, que os deputados começaram a ficar com raiva dos bolsonaristas, dos bolsominions, como eles chamam. O governo começou, o Bebiano estava errado, foi lá, o povo botou pressão e Bolsonaro derrubou o cara. Por quê? Porque o cara estava todo errado. Teve aquela história do Laranjal e tudo mais. Tava claro. Tinha que cair. Foi um caos necessário. Ele tava lá na Secov, começou-se o Ramos. Depois, ficou um tempinho, bem temporário, para ver o Santos Cruz. Gerou vários problemas. Você vê quem genera o Santos Cruz hoje em dia. Tá com o Luciano Huck, tá com um pessoal aqui e outro lá. Não dá pra ficar aquele cara lá. Não dava. Não dava. Caiu de novo. E a pressão das redes na época foi muito grande. Ele era o Ramos. Ele é o cara que negocia com os partidos políticos. Aquele momento, o caos foi necessário, porque não dava pra ter o Santos Cruz. Gente, vocês estão vendo hoje que é o Santos Cruz. É Promoro, Luciano Huck, faz live com Marina, Fernando Henrique Cardoso, Ilona Zabó. Esse é o Santos Cruz. Não dava pra aquele cara ficar lá. Mas mesmo alguém que não dava pra permanecer lá, quando esse pessoal cai, junto com o apoio da militância que foi lá apoiar, a percepção de Brasília foi o seguinte: peraí, que história é essa? Quer dizer que Bolsonaro governa com o povo? Quer dizer, então, que a temperatura das redes pode influenciar em Brasília? E essas duas pessoas que caíram, foram na Segov, qual é a questão? Eles negociam com os deputados. Milhares de acordos são no boca a boca. Ou então não anota no papel. Não tem assim, nada assim, sabe? Um contrato assinado, juramentado, que bate até o polegar. Não, às vezes conversa. Caiu o Bebiano, entra o Santos Cruz. Aí o cara vai lá e começa, não, eu sou o líder partidário, o Bebiano me prometeu isso, aquilo, outro. Aí o Santos Cruz fala, pô, cara, eu não sei, velho, acabei de sentar na cadeira, me dá um tempo aí. Aí vários acordos que estavam negociados caíram. Aí cria várias expectativas, vários acordos, aí o Santos Cruz cai de novo. Pensa o seguinte, a gente conhece como são os deputados fisiológicos. Como vocês acham que eles se sentem vendo seus acordos, suas emendas, sabe? As suas movimentações que eles tanto amam indo pro ralo. Eles vão ficar felizes ou não? Então, quando as redes estão em polvorosa, criando caos, sabe? Batendo pra tudo que é lado, sem nenhuma razão, não ajuda. Isso gerou um problema. E o pessoal fala que foi isso que a máquina de moer começou a andar. CPM das fake news, e aí você já sabe o restante da história. E olha que aquela época foi necessário. Aí agora, perseguir, por exemplo, o Lira, que até então tá bem calminho, tá sendo um exemplo comparado com o Rodrigo Maia. O que esse cara quer? Acorda, pessoal. Presta atenção. Presta atenção que a coisa não é brincadeira. E pra você ver, o Atalaia tava falando, ó. Essa era a manchete no início do mês de fevereiro. Impressionante como o jogo virou a favor do STF. Todos deveriam refletir sobre o que aconteceu. Governo e Congresso querem reduzir poderes do STF.
fevereiro se falava sobre reduzir os poderes do STF. E olha onde a gente chegou, né? E aí eu quero mostrar aqui para vocês o áudio do Marco Aurélio. Isso aqui é muito interessante. Vejam só. Tem uma produção como a nossa, de colocar um ministro do STF para falar com a gente aqui e poder fazer essa pergunta diretamente para vocês. O quanto um ministro do STF consegue separar ser ministro e ser um cidadão? Porque dá para ter uma interpretação, eu vou ser muito cuidadoso nas palavras, de que um ministro do STF com a... Ó, ele falou assim, eu vou ser muito cuidadoso com as palavras. Com a lei embaixo do braço e as suas interpretações, pode atacar quem o atacou usando a capa. Usando o poder, que não deveria ser um poder. O poder que eu digo não é o poder de ser melhor que os outros. O poder por ser um poder. Um dos 3 poderes, né, de uma nação. O quanto pode ficar embaralhado isso? O quanto perigoso é isso? Isso não existe. A atuação do juiz é uma atuação vinculada. É uma atuação vinculada a fatos e ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Nós precisamos respeitar um pouco mais a magistratura. E eu penso que a sua colocação é de uma impropriedade manifesta, chegando até mesmo a injúria. Não, é só uma pergunta, ministro. Eu perguntando, posso que o senhor responda e deixe muito claro isso. Qual é a resposta que você quer que eu dê? Que nós podemos agredir os concidadãos? Eu tenho certeza absoluta que não. Conhece a nossa vida como juiz. Tenho certeza que não. Olha, eu acho melhor nós encerrarmos a entrevista por aqui. Ministro, não... A entrevista não acaba depois disso. Mas o rapazinho faz uma pequena pergunta sobre, não, mas e aí se usar e tal? Tipo assim, não pode às vezes ter um certo abuso de poder? Ele já está acusando o radialista de injúria. Será que vai haver agora inquérito contra a Rádio Gaúcha? Isso aqui, gente, Rádio Gaúcha, não é, sabe, o blog de direita, não. Olha que ponto já tá as coisas, hein? O pessoal do STF tá surpreendendo. Estão me surpreendendo cada vez mais. E uma coisa que me surpreende também é isso daqui. Só mostrar aqui pra vocês. O texto não precisa nem ler, que dá pra explicar. O livro Inquérito do Fim do Mundo, que o pessoal fez, um grupo de juristas se reuniu para comentar, né, sobre os inquéritos, as fake news antidemocráticos, tá no primeiro lugar de vendas na Amazon. Por que será, né? Por que será que tá no primeiro lugar? Por que será, né? Diante de tudo que vem acontecendo, por que será? E aí o pessoal tá falando, né? Passou na frente de vários livros aí, inclusive livros famosos. O Inquérito do Fim do Mundo narra os acontecimentos em torno do Inquérito 4781, mais conhecido como das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal. É passível de inúmeros questionamentos técnicos relativamente à sua instauração e ao rito que a ele vem sendo empregado. Olha só como são as coisas. E aí, pra gente começar a falar aqui da Petrobras rápido, eu só queria mostrar um texto pra vocês que eu achei sensacional do Oliver. Ele fala o seguinte, ó. Gente, o STF é só mais um braço da universidade. O processo para ser um TOEFL, sabe? Não acontece ao virar juiz do Supremo, mas ao ingressar na faculdade de Direito. O TOEFL não virou TOEFL quando ele entra no STF. O TOEFL, ele se transforma no TOEFL ao longo da faculdade e da sua vida. Já parou para se questionar quantos Alexandres de Moraes estão se formando na universidade hoje? Quantos meninos e meninas, sem cultura geral, aprendem a macaquear jargões jurídicos como se fossem doutores da lei? Decoram as leis, mas não sabem suas raízes morais. Pra que saber, não é? Moralidade é coisa da Idade Média, da Idade das Trevas. O Barroso tem tremeliques ao ler Idade das Trevas, pois seu sonho é dar um choque de iluminismo no Brasil. E quando os alunos de Direito não aprendem que o iluminismo é uma maravilha e se tornam pequenos barrosos. Quantos não aderiram à ideia iluminista, a Rousseau, que diz que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe? Quantos alunos agora estão estudando que a moral é relativa, o certo e o errado é apenas um ponto de vista, que história é contada pelo vencedor, que a lei é apenas um produto de seu tempo, que mentir é válido desde que se vença a causa? Ora, se eu não acreditar na verdade absoluta, mentir é apenas um ponto de vista. Que sofista esperto
E você achando que o sujeito aprendia isso somente no STF, isso vem desde a faculdade. Quantos outros já não acreditam no racismo estrutural, ideologia de gênero, pronome neutro, fascismo imaginário? E aqueles alunos que são analfabetos funcionais e aprendem a interpretar a Constituição. Mas o importante é que aprendeu a falar excelência e meritíssimo com voz impostada. Quantos professores temos no direito parecidos com Fux, a Rosa, Marco Aurélio, Carmen Lewandowski? Não adianta abandonar a universidade e depois reclamar dos togados. Só com a carreira acadêmica e virar professor universitário que será possível criar uma nova geração que irá assumir o STF e todas as outras instâncias jurídicas desse país. E ele termina falando: a guerra é cultural, urge ter paciência. PS, se esse for meu último texto nessa rede social, vocês já sabem o que aconteceu. Quem escreveu foi o Oliver, ele tem o podcast dele, que é o Oliver Talk, deixei recomendando. Fala umas coisas bem interessantes no âmbito da cultura, que você discorre dele em vários pontos da parte de política. A parte dele cultural e filosófica é muito bom, vale a pena aí dar uma conferida. Mas só para vocês verem, né? O STF começa na universidade. Eu quero pular aqui umas coisas, quero mostrar aqui umas coisas do novo, mas que deixa para falar outro dia. Eu quero falar aqui bastante da questão da Petrobras. Voltando aqui pro Lira. Todo mundo aí batendo no governo, a mídia como um todo, né? Inclusive até alguns influenciadores da direita também, já jogando pedra. O pessoal nem... se a coisa se confirmar, beleza. Mas o pessoal não sabe nem realmente o que é que aconteceu e já tá jogando pedra no governo. Cara, conhecendo o Bolsonaro... por isso que eu digo o seguinte, que eu prefiro as pessoas do que as pautas. Porque eu sei que Bolsonaro é uma pessoa boa. Quando surgir alguma pauta, alguma coisa, como eu sei que Bolsonaro é um cara bom, no mínimo, ele vai agir com boa intenção em seu coração, buscando sempre o melhor para o Brasil. Pode dar errado, mas eu sei que o interesse dele inicial é esse. E aí todo mundo batendo, e o Lira veio a público já tentar dar uma acalmada e falar, é preciso olhar o momento acima do nervosismo e das aflições. Nunca na história deste país, um poder executivo abre mão de tamanho poder como a criação de um Banco Central independente. Porque o pessoal está falando que o governo quer interferir em tudo, quer interferir agora na Petrobras. Ele está falando, não gente, o governo não quer interferir não. Na verdade o governo é o contrário. Nunca um governo na história desse país abriu mão de tanto poder quanto o governo Bolsonaro. Abriu mão do Banco Central, o Banco Central independente, autônomo. Essa sim é uma sinalização econômica com impacto profundo e permanente na economia no curto, médio e longo prazo. As polêmicas administrativas sobre o provimento de cargos, por mais relevantes, não sombreiam nem trilham o brilho dessa grande conquista para o país. Porque, cara, olha isso daqui, porque a mídia tá tentando distorcer. O Bolsonaro fez, não é... Calma. Pessoal, vai dar certo. Tá tentando acalmar os ânimos. Entrou pra acalmar os ânimos. O Maia colocou fogo no parquinho, eu vou mostrar pra vocês. Aí vem aquele movimento do Sérgio Moro, né? O Vem Pra Rua. É dele mesmo. O pessoal que é pra ele, do Rogério Checa lá, que é do Novo. Ligado também a Empíricos. Vocês viram a Dilma interferindo na Petrobras? Não, a gente não viu não, né? Petrolão a gente não via, não teve nada. O Faca diz, não, eu vi o Lula e a Dilma saqueando. Foi realmente, né? Não é que ele interferiu, saquearam a Petrobras. Desculpa, realmente, Faca, você está certo. Faca é o Facuri, que o Globo já está querendo colocar ele nos inquéritos. Aí vem Janaína Pascoal, eu tenho muito respeito pelas Forças Armadas e pelo general indicado para presidir a Petrobras. Mas o presidente precisa entender que ele não pode querer contar toda e qualquer crise nomeando generais, por mais competentes que sejam, sem falar na interferência. Interferência, Janaína? Gente, eu não sou nenhum fã general, nenhum fã de milico, nem nada. Agora, criticar só porque é militar, aí não, né, meu amigo? Aí não, o Tarcísio é militar, ele não presta. O André Porciúncula, que tá lá na Secretaria de Cultura, ele não é militar, mas ele é policial militar. É a mesma coisa. Também não presta? Que história é essa, cara? Não é que eu sei, que o pessoal não vê ninguém reclamando. O ministro de Ciência e Tecnologias, Marcos Pontes, já tô esquecendo o nome dele agora. Vez ou outra ele até já falou alguma coisa assim que eu discordei dele, mas no mais, é ruim? Só porque é militar não presta? Aí não, né? Aí vem depois o Salim Matar, que já teve no governo, querer falar, mais um dia acordo inconformado e indignado com o rumo no Brasil. Eu também, Salim, porque até hoje a sua empresa continua censurando os conservadores.
Você falou que ia tomar uma ação lá, até hoje não fez nada. Eu tô indignado realmente com você, Salim. Continuo indignado todos os dias. Esta nova interferência na Petrobras só confirma que é preciso privatizar todas as estatais e assim reduzir o tamanho do Estado. Calma, meu amigo. Calma. Respira um pouquinho aí. Respira empolgação. Só respondendo aqui o Vem Pra Rua, o Eloís traz aqui a matéria, ó. Cronologia da crise do diesel, do controle de preço da Dilma à greve dos caminhoneiros. Parece que o PT, né, tinha umas mãozinhas. Dilma admite desvios no esquema de corrupção da Petrobras. Houve, viu? Mas não, segundo Vem Pra Rua, Dilma nunca botou mão. E o Reagan até trouxe aqui, ó. FHC desautoriza Petrobras e veta aumento de gasolina. Ainda que todos esses presidentes fizessem isso, eu não concordo que Carlos Bolsonaro venha para querer também controlar na canetada o preço. Eu não concordo. Porém, pessoal, muita gente está falando que Bolsonaro vai querer controlar os preços na canetada, mas o próprio general Luna, que foi aí nomeado para ficar à frente da Petrobras, falou que ele deve manter a atual política de preços. Ou seja, essa acusação que Bolsonaro vai fazer isso, parece que não é bem assim. Parece que o cara tá entrando lá com outras coisas. Então, peraí. Ele não quer controlar os preços? Por que ele tá lá então? Vamos ver o outro lado. Talvez até possa querer controlar. Aqui, esqueci de pular isso aqui, ó. Mas vejam só. Na verdade, eu quero ler essa matéria aqui, ó. Só mostrar. O Rodrigo Maia colocando fogo no parquinho, ó. Após troca na Petrobras, Bolsonaro diz que semana que vem teremos mais. Aí o Rodrigo Maia falar, né? Será que ele vai demitir agora o Ernesto e o Salles? Já tá aí, né? Criando caso. Eu tenho que governar, trocar as peças que porventura não estejam dando certo. E se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, na semana que vem teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir pensando no bem maior da nossa nação. Bolsonaro pode errar e tudo, mas a priori ele não está mudando para controlar os preços. A priori ele não está mudando para controlar os preços. Vamos ver. Você vem aqui, ó. A Carla Zambelli diz: se o general Silvio Luna fizer 10% na Petrobras, o que ele fez na Itaipu, o Brasil vai decolar. Opa, então peraí. Esse general estava em Itaipu. Itaipu, muita coisa foi resolvida. Voltou pro trilho. E Jair Bolsonaro está dentro de sua prerrogativa. Confie e verá. O Fábio Weingarten diz que a mudança na Petrobras é um ato administrativo, corriqueiro e cabe ao presidente escolher um novo presidente. Está próximo o fim do mandato do atual gestor da estatal. Acho que agora 20 de março que ele saía. Falta muito pouco tempo. E o PR reiterou que não interferirá na empresa. O mercado vai absorver a troca com tranquilidade. Mas a mídia quer vender o contrário. Esse cara aqui é Felipe Hermes. Ele é da Infomoney, também no mercado financeiro, né? Querendo criar o caos. Fábio Faria falou que o governo Jair Bolsonaro é 100% liberal na economia, como já demonstrou desde 1º de janeiro de 2019. O governo jamais irá interferir em preços e acredita no livre mercado. O que existia era uma total falta de afinidade entre o presidente e o Castelo, e a troca foi um fato isolado. Castelo é o nome do cara anterior. Questão de afinidade, acabou. Aí vem lá o Hermes, ó. Então, Thiago, hoje eu vou voltar para eliminar o Castelo Branco por questão de afinidade, sabe? Virou o BBB, presidente estatal escolhido por afinidade. O cara tá falando piada já. Aí o Fábio diz, ó, vocês estão criando uma narrativa maluca. Óbvio que o presidente da República vai nomear as pessoas que ele acha que são as melhores para cada lugar. Como ficar 4 anos com alguém que você tem conflitos e falta de afinidade? Aí depois ele fala assim, que conflito que ele tem, tá? Sobre afinidade, a resposta é simples, dando autonomia. É uma empresa de capital misto, não é um ministério e não tem de fazer política pública. A prerrogativa da indicação do cargo é do presidente. Por isso que é misto ainda. O cara parece que não sabe. E aí ele fala um monte de groselha, aí quer falar de afinidade, quer falar que Bolsonaro é corrupto. Aí coloca aqui, ó, vou mandar este livro pro seu gabinete para entender os problemas da afinidade. Aí, ó, a organização. A Odebrecht, o esquema de corrupção que chocou o mundo. E o Fábio Faria fala, amigão, me diz uma coisa. Qual ministério ou estatal do governo Bolsonaro que tem algum caso de corrupção? Qual? Diz aí. Você acha que ele nomeou o general que fez um grande trabalho em Itaipu pra quê? Pra roubar agora? Não, ele trabalhou em Itaipu, agora ele tá com crédito pra roubar. Você acha que a nomeação dele foi para evitar corrupção ou não? E aí, eu vou mostrar agora
a fala do próprio presidente. Ninguém melhor que ele para explicar, né, as suas motivações e ver que tem algumas coisas interessantes, né, que a mídia faz questão de esquecer ou pelo menos de não mencionar. Vou botar aqui para vocês. A margem de lucro dos postos e quanto se paga também na questão da distribuição, você não sabe nada, é uma caixa preta. Tem locais no Brasil que postos de gasolina estão na mão de gente que faz parte de organização criminosa. Temos que buscar solução para isso. Não vai faltar, se Deus quiser, para nós, coragem de decidir, de buscar o que é certo. Hoje em dia, eu acho que a gasolina podia ser o combustível no mínimo 15% mais barato, se todos os órgãos estivessem funcionando. Quem são todos os órgãos? Os órgãos de fiscalização ou de colaboração para fiscalizar. Temos Petrobras, Ministério das Minas e Energia, Receita Federal, que tem que ver a nota fiscal e não vê, né? E Metro, que estamos ultimando aqui uma maneira de nós realmente aferirmos, né, à distância, se aquele posto está vendendo a quantidade certa de combustível. Outras questões que fazem parte ali da qualidade do combustível são outros órgãos que ninguém nunca se preocupou em fazer absolutamente nada. Quando há aumento de combustível, o pessoal aponta e atira para o presidente da República. Isso vai começar a mudar, né? Começou a mudar já. Temos que tirar aí quem está na frente da Petrobras. E uma curiosidade, que está toda essa imprensa aí, né, também nos acompanhando. Vocês sabiam que desde março do ano passado o presidente da Petrobras está em casa, assim como toda a sua diretoria? Não dá para governar, né? Está à frente de uma estatal dessa forma. Coisa errada acontece. O novo presidente, caso aprovado pelo Conselho, espero que seja aprovado pelo Conselho, vai dar uma nova dinâmica à Petrobras. Vão continuar sem interferência zero. Contudo, vai ter transparência e previsibilidade. Não adianta a imprensa falar que eu intervi. Estou na mesma linha da questão da Polícia Federal, que não acharam nada de interferência minha tocante à PF. Né? Então, tudo é um jogo político, jogo de poder para desgastar e ver se eles conseguem botar no meu lugar, né? Um tempo aí incerto, uma pessoa semelhante que tinha no passado aqui no Brasil. E aí vocês estão vendo, né? Vocês lembram do cara da questão bem do CEAGESP? Foi colocar o coronel na CEAGESP, lá o cara da Rota, que já trabalhou na Rota. Começou a ver um monte de esquema estranho, começou a demitir um monte de gente, o povo que estava sendo extorquido, né? A tia que vendia o café estava tendo que pagar um pedágio para poder vender suas coisas lá dentro. Opa, acabou, não tem mais. Tem um ditado, todo mundo deve ter ouvido alguma vez na vida. O olho do dono é que engorda o gado. O cara tá desde março em casa, não pisa na Petrobras. Meu amigo, isso tá meio estranho, hein? Tá meio estranho. E aí, mais uma matéria do Globo, que o Silvio Luna, general, vem falar que ele não vai interferir nos preços. Fala até que ele queira é complicado, porque olha só, questionado se iria propor mudança na política de preços, Silvio Luna respondeu: a gente sabe que quem define política de preço, pelo que eu conheço, que já li, é a diretoria executiva. A diretoria executiva da empresa é responsável pela política de preços, ou seja, isso aí é uma vontade coletiva, não apenas minha vontade. Volto a falar, pessoal, pode até ser um erro, Bolsonaro pode até errar, mas como sempre, né? Sem informação, de qualquer jeito, a mídia sempre tá aí, inclusive algumas pessoas da direita já jogando pedra no presidente, eles não sabem nem o que é, acusando o presidente principalmente de querer interferir nos preços da Petrobras. Se isso acontecer, beleza, mas tudo indica que não vai ser assim. Talvez Bolsonaro, esse cara vai nos enganar, talvez ele nos engane, vai ser uma decepção, mas até então, todas as notícias vão na contramão do que muita gente vem vendendo aí nas redes. Jogue pedra primeiro, né? Depois você vai procurar saber o que realmente estava acontecendo. E só para terminar aqui, não menos importante esse assunto, Araraquara decretou lockdown total na cidade. Gente, isso aqui é muito absurdo. Depois de registrar 5 mortes e ter lá com as UTIs tão lotadas, o prefeito de Araraquara, que é Edinho do PT, decretou lockdown total por 60 horas. Do meio-dia de domingo à meia-noite de terça-feira vão se fechar bancos
indústrias, supermercado, nem comida pode comprar, postos de combustíveis e todo o comércio, além de serviços públicos não essenciais. O que vai ficar aberto? Só o hospital, né? Carros e ônibus de transporte não poderão circular. Conforme o decreto que será publicado neste sábado, quem for flagrado fora de casa terá que comprovar com documentos a situação de emergência. Pelo novo decreto, só podem abrir farmácias e estabelecimentos de saúde. Os postos de combustível só poderão abastecer veículos dos serviços públicos municipais, estaduais e federais, incluindo a Polícia Militar. Tá vendo isso? Eles vão fazer, sabe o quê? Fecha o posto. Fecha o posto. Aí, pronto. Vamos ver como é que a polícia, né, vai fazer para investigar o povo. Vai lá, polícia, a pé. Isso é um absurdo. As pessoas terão licença para sair de casa para atendimento médico, compra de remédio e trabalho em serviço essencial. Quem for pego e não apresentar provas da necessidade será multado em até R$6.000. Gente, é literalmente preso em casa. Você tá preso. Você tá preso. O cara tá determinando que você está... Ele lhe deu ordem de prisão. Nem no supermercado você pode ir. Olha que nível tá chegando as ações dos prefeitos e governadores ao redor do Brasil. Depois a economia quebra, né? Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Venha lá, jornalista militante, a Mônica Bergamo, falar. Olha só. O Chile, como postei mais cedo, já vacinou 14% da sua população. Brasil, 2,6%. Sabe quantos militares integram o ministério do governo de direita de Sebastião Pinheira? Nenhum. 0. Nem mesmo o ministro da Defesa é militar. É advogado, acadêmico e político. O da saúde é médico. E o César Filho fala o seguinte, amiga, o Brasil já vacinou equivalente a quase 40% da população do Chile. Os 2,6% do Brasil é 40% da população do Chile. Que a população total de lá é equivalente à metade do estado de São Paulo. Acho que a população total do Chile é de 18 milhões de habitantes. O Brasil tem mais de 200. Mas o importante é mitar e a lacraria na sede, né? Mônica Bergamo, vai esperar o que diferente? Outro jornalista, olha só. O jornalista, ele foi pra rua para filmar as pessoas que não estão seguindo o lockdown. O toque de recolher. O Eduardo Matos. E aí a Anitta fala o seguinte, peraí. Se 22 horas é o toque de recolher, o que é que você tá fazendo na rua? Você pode estar na rua e o povo não pode? Aí você tá filmando que o povo tá fazendo errado quando você também tá na rua. Hipocrisia em pessoa. Brasil, mulheres se disfarçando de idosas para receber a vacina na Flórida. No Brasil não, desculpa, na Flórida. E no Brasil também já aconteceu algo similar. É brincadeira, pessoal. O mundo tá cada dia mais louco. E só para terminar aqui, o PNLD teve mais matérias aí de ataques contra o pessoal do MEC. Ontem o Nadali fez uma série de vídeos juntamente com o Fábio, que ele é diretor também de uma área da parte de alfabetização, não vou lembrar o nome. E vale a pena dar uma conferida. Não trouxe hoje por questão do tempo do vídeo, ia ficar muito longo. Mas, pessoal, é isso daqui. Dá aquela curtida, dá aquela compartilhada e a gente se vê em breve, né? Se inscreve lá nas minhas redes sociais, se inscreve lá no Telegram principalmente, se inscreve no Instagram também. Acho que vou bater um papo com o Benê Barbosa essa semana. Talking Show tá aí. É difícil chamar, as pessoas que eu quero chamar, ninguém quer aceitar, ninguém quer vir bater papo comigo. O que é que eu posso fazer? Mas é isso daí. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos e valeu. Fui, gente.